Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Base Firme, um lugar onde nós, duas mulheres que nos conhecemos através da fisioterapia pélvica, tratamos de temas que são recorrentes nas nossas mentes, né? A gente está sempre pensando em algumas frases que nos moldam, mas a gente nunca para pensar o que essas frases realmente querem dizer. Eu sou Cláudia Amaral, empreendo há 30 anos, já quebrei uma empresa, abri outra empresa que depois de 20 anos foi comprada por uma gigante do mercado. Eu tenho 33 anos de casada, tenho 2 filhos e continuo me tratando muito bem, eu nunca me abandonei nesse período todo. E aí tem a Hélia também. Prazer, eu sou a Hélia, sou fisioterapeuta, especializada em saúde da mulher, com especialização também em sexologia e acupuntura. Eu sou mãe solo de 4 meninos, os 4 homens da minha vida. Sou praticante de Muay Thai e musculação há 5 anos. Para dar conta de 4 meninos tem que ter muita luta, né? Precisa de energia. Bom, a frase que nós trouxemos hoje é: sou pobre, mas sou limpinha. Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos ou até mesmo falamos essa frase? Mas o que essa frase carrega? Como que a gente pode interpretar essa frase e trazer para a nossa realidade do empreendedorismo e da saúde feminina? O que você acha? Primeiro, quando a gente fala eu sou pobre, eu estou admitindo que eu tenho uma fraqueza, que uma eu tenho pobreza, uma né? pobreza. Eu não acho, não acredito, né? Eu não acredito que a gente deva utilizar sou. Só se for para coisa boa. Sou forte, sou incrível. Inclusive, essa coisa do sou, teve uma época que eu falei muitas vezes, nossa, eu sou pobre, sou pobre, sou pobre. E foi a pior fase financeira da minha vida. Com certeza. Quando eu percebi que eu estava repetindo aquela frase, muita constância, e eu não estava saindo daquela pobreza, eu só estava me afundando mais, eu nunca mais falei isso. Perfeito. Nunca mais. Eu ia no mercado e eu reclamava, nossa, como tá caro o mercado. Eu não, juro, é verdade mesmo, eu nunca mais fiz isso e transformou a minha, acho que a conexão neural ali de falar, esse lugar não me pertence. O universo te manda o que você está pedindo. Se você fala o tempo inteiro, eu sou pobre, você é pobre. A pobreza chega. Então, pronto, acabou. Eu sou uma rica. Frase, já estamos aqui definidas, não falaremos nunca mais. Eu já não falo há muitos anos, você também já não fala. Não. Você também não vai mais falar, sou pobre. São crenças limitantes, ponto. Né? Mas e o sou pobre, mas sou limpinha? Eu tenho que ser limpinha de qualquer forma, né? Já começa aí. Por favor, né? Vamos ser cheirosa. Eu preciso ser cheirosa, eu preciso ser limpinha. O ser limpo é ter energia, né? Traz uma questão também energética, né? De vitalidade, de vida, de força, né? De crescimento. Eu acho que o ser pobre, sou pobre, mas sou limpinha, meio que justifica você justifica a sua pobreza, mas mesmo assim você é limpinha. Ou seja, o pobre é sujo? Como que pode? A pessoa pobre, ela está numa condição que não foi escolhida por ela. E muitas vezes a pessoa está querendo sair daquilo. E se ela não for tão limpinha assim? E se for uma pessoa que trabalha numa função física e que chega no final do dia suado, cheirando mal e fedido, tem que ser... Não funciona, não combina. Experiência própria. Antes de fazer a faculdade, eu era diarista. Eu trabalhava o dia inteiro. Era impossível chegar em casa cheirosa. Era impossível, não tinha como. Não tem condições de você chegar em casa depois de um dia inteiro. Aquelas horas de sujeira não transformam você em uma pessoa menos qualificada. Jamais. De limpeza ou de condições de ter uma vida melhor, ou de condições de pensar em algo melhor para você. Então, sim, essa frase, do meu ponto de vista, quer reduzir a pessoa pobre a continuar sendo pobre. Exatamente. Porque ela pode continuar sendo pobre se ela for limpinha. Tudo bem eu ser pobre e ser limpinho, né? Porque aí você fala assim, tá, eu sou pobre, mas como eu sou limpinha, então tá tudo bem eu ser pobre. E aí aqui a gente tem que ter um alinhamento de pensamento. Nós não gostamos de pobreza. Sim. A gente sabe que a pobreza existe, a gente sabe que existem pessoas que têm muito, muito, muito mais dificuldade de sair da pobreza do que outras. Algumas nem relam ali na pobreza, já nasce bem. Graças a Deus. Mas
nós temos o exemplo da própria Hélia, que acabou de falar, que ela foi diarista, então foi mais pobre do que é hoje. Eu também fui mais pobre do que sou hoje. Então a gente tem que sempre buscar o mais. E aí entra uma segunda parte, né? Nós fomos muito educadas, a gente sempre viu muito nas novelas. Eu tenho 55 anos, então a minha infância e juventude foi muito pautada por novela. E nas novelas, as mocinhas, elas eram pobres, limpinhas, Sempre. mas elas sofriam o tempo todo. E era lindo ver. E elas só ficavam bem no último episódio. No último capítulo, aí o rapaz olhava para ela, aí as coisas... Não. Não existe essa coisa de glamourizar a pobreza porque eu sou melhor, porque eu sou pobre, aí porque eu tenho mais dignidade, porque eu sou pobre. A gente tem que alinhar aqui que a pobreza não é uma condição eterna, existem condições e possibilidades de se sair da pobreza e melhorar cada vez mais. Eu acho que a pobreza extrema é um problema de saúde pública, é um problema governamental. É um problema social. É um né? problema social É um problema muito social. sério, mas o indivíduo também tem que ter a gana de deixar de ser uma diarista e se transformar numa fisioterapeuta de primeiríssima qualidade. Né? Se você tivesse se acomodado ou se você tivesse se alimentado daquela pobreza, você teria continuado sendo... Eu poderia continuar no pensamento de sou pobre, mas sou limpinha. Inclusive, eu escutei no início da minha trajetória, né, quando eu pensei em iniciar os meus estudos, quando eu pensei em entrar na faculdade, eu já tinha 4 filhos, né? Olha, Eu não fiz a faculdade. Então vamos lá, antes conta a sua das história, porque eu acho que crianças, você, do sou pobre, sou limpinha, você tem mais história do que eu. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha... Não, acho que você pode voltar um pouquinho. Tá. Quando você era realmente Antes. diarista ali, aquela Ok. a sua vida pregressa. Eu sou filha de zelador e diarista. Minha mãe empregada doméstica a vida inteira e o meu pai zelador uma vida inteira. Zelador pedreiro. Ficava ali migrando entre os 2 trabalhos. E na minha família ninguém era formado, ninguém foi para a faculdade. Os meus irmãos mais velhos do que eu e mais novos do que eu, só terminamos o ensino médio. E fomos... E que naquela época nem era tão difícil assim, era mais comum mesmo. Era mais comum, não tinha os acessos que hoje em dia tem para você conseguir entrar numa faculdade, né? Não tinha FIES, não tinha o ProUni, não tinha Enem. Não tinha tanta faculdade. Não tinha tanta faculdade. Então, assim, ou você tinha dinheiro e entrava na faculdade, ou você terminava o ensino médio, vamos trabalhar, vamos viver a vida. E eu também, eu terminei o ensino médio e trabalhava. Eu fui fazer faculdade depois. E foi o que a gente fez, né? Eu, os meus irmãos, né? E tudo mais. E aí, nesse período, eu já conheci o meu ex-marido, que é o pai dos 3 mais velhos. Nos casamos e seguimos aquela vida básica. A vida do sou pobre, mas sou limpinho. A vida do sou pobre, sou limpinho. Né? Do conformismo. Do conformismo. Vamos trabalhar, vamos viver. E aí, depois de um certo período, o casamento, né, não deu mais certo, por N motivos, que eu não preciso citar aqui. E a gente se separou. Quando eu me separei, eu tinha já os 3 meninos, né? O meu caçula com ele, que hoje tem 16, tinha 1 ano. E no mesmo ano, a gente se separou no começo do ano, no final do ano eu conheci o pai do meu caçula. E aí a gente se relacionou por um curtíssimo período e fizemos a criança linda, maravilhosa da minha vida. O meu caçulinha. E aí, depois disso eu me vi novamente sozinha. Só que sozinha com 4 crianças, né? E eu trabalhava de diarista nessa época. Eu já trabalhei em call center, já trabalhei em recepção. Mas naquele período, o que me dava mais condições de manter a minha casa era o trabalho de diarista. Diarista ganha muito bem, inclusive. Né? Ganha muito bem. É um trabalho ingrato. Muito braçal, pesado, né? Cansativo, né? Não romantizo, porque foi um período muito difícil. Mas se você é boa, não falta serviço, né? Exatamente. Eu tinha serviço todos os dias da semana, às vezes até aos sábados. Então eu folgava só no domingo, muitas vezes, né? E era o tempo que eu tinha com os meninos e com a casa. E depois de certo período eu falei assim, não, eu preciso ter condições de ter a minha casa, de ter o meu carro, de conseguir levar esses meninos para ter cultura. Como que você pensou lazer fora dessa caixinha? Porque você estava num ambiente, você mesma falou com a sua família, você estava num ambiente muito fechado ali como que você conseguiu
Porque o ambiente molda muito a gente. Molda. É muito difícil você ver diferente do que o ambiente te mostra. Como que você conseguiu olhar para fora? Uma frase muito importante. Sempre tem. Se você anda com 5 milionários, você é o sexto. Gente, preciso de milionário aqui andando comigo. Agora. Eu quero ser milionária. Essa frase, ela sempre teve um peso muito grande para mim, porque daí eu fiquei pensando, bom, eu não ando com 5 milionários, né? Com 5 Como é que eu vou conseguir? pedreiros, né? Como é que eu vou conseguir ser milionária se eu não ando com 5 milionários? E aí eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu sempre fui esforçada. Eu nunca fui aquela aluna nota 10, mas eu sempre fui a 7, a 8, a 6. E para mim tava ótimo, porque eu não tenho essa inteligência nata. Eu busco essa inteligência, eu vou atrás dessa inteligência. E aí eu falei, não, eu preciso sair desse lugar aqui, porque eu não estou conformada. Eu não estou conformada com essa vida, eu não estou conformada com essa casa de 2 cômodos, 4 filhos, sair às 6 de casa, voltar às 5 cansada, não conseguir ter lazer com esses meninos, não conseguir comprar uma roupa legal, um tênis legal, uma coisa que eles querem, um brinquedo. Eu preciso dar mais e eu preciso ser mais. Né? Eu preciso dar mais e eu preciso ser mais. Então, eu fui atrás de estudo e uma amiga, que assim, maravilhosa, foi o pontapé inicial. Ela me levou para fazer um curso de verão na faculdade, na verdade era um curso de inverno, no meio do ano, e era um curso de 2 horas, um curso de massagem. Terapia manual, bom, já começou tudo aí, né? E aí, chegando lá, a professora que foi dar esse curso era fisioterapeuta, e ela dava aula nessa faculdade. E ela falava da fisioterapia com o olho tão lindo e brilhando, que aquilo me mexeu por dentro de um jeito que eu falei, meu, preciso fazer isso. A minha mão é muito boa. Eu preciso fazer algo com a minha mão. E você lembra que nas nossas conversas dentro dos atendimentos, eu sempre falo, eu não sou boa em artesanato, eu não sou boa em pintura, eu não sou boa para fazer... Mania que a gente tem de não criar. De se achar não boa. Exatamente. Né? Eu não sou boa para criar, mas eu sou boa para criar, né? Bom, primeiro que eu criei 4 meninos sozinha, né? E segundo que a criação, ela pode vir de dentro, ela não precisa ser manual, né? Não precisa ser tátil, né? Ela pode ser do consciente e do inconsciente. Então, essa minha amiga falou, bom, agora você já tem uma ideia, você já sabe mais ou menos o que você quer fazer. Eu falei, bora, né? Vou fazer o vestibular no final do ano e seja o que Deus quiser. Mas eu não tinha nenhum centavo para pagar a matrícula. Eu não tinha loucura, mesmo. Né? Ou eu tirava do meu aluguel, da minha água, da minha luz e pagava aquela mensalidade de início da faculdade, ou eu não iniciava a faculdade. E aí eu ganhei uma bolsa percentual para ingressar na faculdade. E naquela época, que estava aquele boom de FIES, né? Acho que foi em 2012, 2013, era mais fácil conseguir um financiamento 100% para você ingressar na faculdade. Mas eu não tinha a papelada, a documentação que precisava levar. E aí essa minha amiga falou assim, vai lá e faz a matrícula. Ela só ficava assim, ó, vai lá e faz o curso, vai lá e faz a inscrição para o vestibular. Vai lá e faz a matrícula. Eu fui lá e fiz a matrícula. Essa minha amiga só ficava me dando um empurrãozinho. Sabe o anjinho e o demôniozinho que fica no teu ombro? Graças a Deus, esse aqui ele aparecia muito pouco. Apareceu mais, muito pouco. Esse aqui, nossa, era sensacional. Bom demais. E aí, esse anjinho ficava ali me dando uma cutucada. Agora vai lá e faz a matrícula. Eu fui lá e fiz a matrícula e paguei R$100 na matrícula, na época. Era o que eu tinha, era o que a faculdade pedia. Eu fui lá, depositei os R$100. E aí a aula começou. Na primeira semana, tragam os documentos para poder agilizar a questão do financiamento, pipipi, papapó. Ela falou assim, ó, pega lá, documento tal, documento. Ela que me guiou em absolutamente tudo. E eu fui, levei ao banco os documentos e falei, bom, agora é esperar, né? Porque se vencer o mês eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade, que na época era em torno de 900 a R$1.000. Agora tá bem mais. E aí o banco me chamou para assinar o contrato e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu consegui um financiamento 100%. E aí eu falei, pô, Anjinho, obrigada. Agora é a hora de fazer valer tudo isso, né? E aí eu ingressei, são 5 anos, né? Imagina que quando eu entrei na faculdade, o meu caçula, que hoje tem 14, tinha 1 ano e meio. É, loucura, né? Eram todos muito pequenos. Então, assim, eu passava o dia trabalhando como diarista e à noite estudando. E era um curso 100% integral. Não tem como a fisioterapia ser EAD, você põe a mão. Ser integral não, ele era presencial. Presencial, exatamente, desculpa. E aí, a gente, nesse processo todo dos 5 anos de graduação, né,
Eu consegui um outro emprego depois no meio da faculdade, um emprego registrado, fixo, que era numa recepção, num prédio comercial. Trabalhei cerca de 1 ano e meio ali e engraçado que eu fui demitida desse emprego por conta dos atestados em relação aos meus filhos. Uma mãe solo não tem como não dar um atestado, filhos, né? São 4 crianças, né? Mas aí a gente também tem que olhar o lado do empregador, que Sim. também fica difícil para o empregador não poder contar com a pessoa. Não tem como você manter uma pessoa ali que entrega um atestado por mês, 2 atestados por mês. É difícil, para os dois lados. Para os dois lados, lógico. E quando eu estava para finalizar a faculdade, eu consegui um estágio dentro da área, dentro da fisioterapia. Eu falei, bom, eu vou abraçar o estágio, mas eu vou continuar com as diárias, né? Não dá para abrir mão. Não dava para abrir mão, porque o dinheiro do estágio era pouco. Falei, preciso de outra forma de renda. Então eu migrei para meio período estágio, meio período diarista. E nos finais de semana, quando eu conseguia, eu fazia torta, bolo, sobremesa e eu vendia na faculdade na hora do intervalo. Para eu ter uma graninha, tipo, pagar passagem, comprar um lanche, comprar alguma coisa para os meninos e tudo mais. E aí, finalizei a faculdade dentro desse estágio, que é onde eu tô até hoje, que é onde você me conheceu. Que bacana, você foi efetivada. Fui efetivada. Você é terceirizada lá, né? É um contrato, né, de serviço. Sou PJ, e aí a gente faz a prestação de serviço dentro da clínica. E aí eu trabalho lá até hoje, desde essa época. E como que você linka isso da pobreza e do limpinha com essa sua trajetória, com essa história tão inspiradora, né? Porque afinal de contas... Desafiadora. É muita... Quando a gente fala, ai, tá tudo tão difícil, né? Aí a gente pensa em algumas mães que fazem faculdade com filhos e a gente tem que pensar, caramba, não tá tão difícil assim. Mas como que hoje você vê essa conexão do seu enxergar uma vida melhor com essa parte de limpeza, de asseamento da pobreza? Como que a gente pode trazer para essa frase uma relação da sua história com essa frase? Bom, primeiro, o que eu mencionei no começo, né? Quando eu falo eu tô me mantendo naquele estado. Eu nunca quis dizer eu sou pobre, né? Eu estava pobre. Com certeza. Eu estive pobre, mas eu não quero ser pobre. Eu quero ser algo a mais. Eu quero ser rica, eu quero ser reconhecida dentro da minha área. Eu acho que no momento que a gente verbaliza, a gente já joga para o universo essa perspectiva de que eu não tenho vergonha de falar eu quero ser rica. Eu não tenho vergonha de falar eu quero ser a melhor. Eu não tenho vergonha de falar eu quero ser milionária. E nós mulheres temos muita dificuldade em assumir que nós somos boas, que nós queremos as coisas, que nós podemos ter as coisas, que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser fazer. A gente é muito fechada no... Tudo bem, eu sou pobre, mas como eu sou limpinha, já tá bom. E não é assim, né? A gente enxerga de uma maneira que a gente tem uma possibilidade de desenvolvimento, de entrega para o universo, de entrega para os nossos filhos muito maior do que só a limpeza, né? Sim. A limpeza, a energia, a fluidez, a inteligência, a perspicácia, né? Se eu pudesse falar para as mulheres algo que fizesse realmente sentido e que transformasse a vida, eu diria, acredite em você mesma. Seja limpinha. Seja limpinha, Se cheirosa. você for pobre neste momento, saiba que não precisa estar aí para sempre. Existem caminhos para que você deixe de ser pobre. A internet mesmo é um caminho muito bacana. Já vi casos de pessoas saírem de situações difíceis e ficarem realmente muito bem. Eu não estou nessa situação, né? Eu estou numa fase estável da minha vida financeira, emocional, e talvez por isso eu esteja aqui, justamente para servir de exemplo e de meta atingível, sabe aquilo de eu vou conseguir chegar ali? Para mim você é. Então, é porque se a gente não se manifesta, se a gente não se expõe, como é que vão saber que... Eu também tive uma história, não, eu nunca fui diarista, eu tive pai e mãe presentes, eu pude escolher o momento de começar a trabalhar, me casei muito cedo e me casei com um homem certo, eu tive uma vida realmente muito boa.
emocionalmente, principalmente. Financeiramente já foi outra coisa, né? Meus pais não tinham muito dinheiro, mas a gente nunca passou fome, mas eu tive uma empresa, quebrei, fiquei endividadíssima, por mais de 5 anos eu só trabalhei para pagar dívida. E ainda tive coragem novamente de abrir uma nova empresa, e aí essa empresa deslanchou. Então, é possível a gente continuar mantendo uma energia própria, mesmo com todas as dificuldades. Não estou dizendo que é manter a energia 100% todo dia, porque isso é utópico A e gente não chega vai a ser ridículo. estar 100% todo dia. É É ridículo. utópico mesmo, não tem como. Mas a gente não pode perder de vista nós mesmas. Sim. A gente não pode deixar, eu vou cuidar do meu filho, deixei de cuidar do meu filho, vou cuidar do meu marido, deixei de cuidar do marido, vou cuidar da mãe. Não. Vou cuidar do meu filho, mas também estou cuidando de mim. Vou cuidar do meu marido, mas também estou cuidando de mim. Perfeito. Está cuidando de você um pouco menos? Beleza. Né? Está cuidando? Um exemplo que eu dou hoje. Eu preciso fazer academia. Não tem jeito, eu preciso fazer academia. Ao invés de fazer academia, 1 hora de academia, que eu detesto ir para academia, detesto com todas as minhas forças aquela música, detesto. O barulho. Eu faço 30 minutos todos os dias na minha casa. Perfeito. Um aplicativozinho, um pezinho, porque tem aqui no prédio, e tá bom, porque eu não preciso ficar sarada, eu preciso ficar saudável. Então, a gente não precisa de 1 hora de academia, de roupa de ginástica bonita, de estar com o cabelo arrumado para ir para academia. Você faz em casa. Eu faço de top e calcinha, porque o short incomoda. Perfeito. Eu posso fazer de top e calcinha, faço ali minha ginástica, passou meus 20 minutos, 30 minutos, tô suadinha, não tô cansada, mas me dá energia pro dia inteiro. Então eu acho que a gente tem que ser limpinhas, sim, mas deixar de ser pobre. Deixar de ser pobre. E metas, né? A tua meta, 30 minutos de exercício. Você não quer ir lá na academia, mas você tem uma meta. Mas eu tenho. Você quer ter saúde. Quero ter saúde. A minha meta era, eu não quero ficar morando nessa casa de 2 cômodos, eu quero morar numa casa melhor. Pronto. Eu estou morando nessa casa melhor. Agora eu tenho novas metas. Né? Porque não acaba. E eu vou, inclusive, tem o caderninho da meta, né? Foi você que me ensinou a fazer, né? O caderninho da gratidão e o caderninho da meta. Eu anoto todos os dias, coloco data, eu coloco todas as coisas pelas quais eu sou grata, 3 coisas pelas quais eu sou grata do dia anterior, e as minhas metas para este ano, né? Bom, esse podcast já é uma das metas desse ano que a gente pensou ano passado, né? Pensou em consultório. A gente começou no ano passado. A ideia surgiu dentro do consultório ano passado. Vou contar a história, né? Eu menopausei e minha saúde pélvica, saúde feminina, a minha saúde feminina ficou realmente difícil. Eu tive muita dificuldade de acertar reposição, eu faço reposição hoje, e tive muita dificuldade em encontrar uma fisioterapeuta pélvica. Eu tentei umas 3 ou 4 antes de encontrar a Hélia, mas eu sou uma pessoa persistente, né? Ainda bem. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que as coisas são possíveis, então, enquanto eu não consigo, eu fico ali, insistindo. Talvez isso seja até um defeito, dependendo do que for, né? Mas para mim até agora está sendo qualidade. E aí eu encontrei uma médica que acertou a reposição e encontrei a Hélia, porque a fisioterapia pélvica, me corrija se eu estiver errada, ela é muito mais do que apenas uma fisioterapia física, porque é uma coisa muito pessoal, particular, e você fala de problemas que você não fala publicamente. É impossível você falar publicamente das suas queixas íntimas. Então, se você não tiver uma conexão com a fisioterapeuta, fica muito difícil você se entregar ao tratamento de maneira que o tratamento faça efeito. E eu faço a fisioterapia pélvica e eu pretendo nunca mais parar, porque realmente eu acredito que é algo que faz muito bem para qualquer mulher, em qualquer fase da vida, porque a gente não costuma cuidar da gente intimamente e é uma parte fundamental, inclusive para a nossa autoestima, para a nossa postura, para o nosso posicionamento frente à vida. E aí a gente conversa, né? Porque eu fico lá, 40 minutos, 50 minutos? E fica lá naquela falação, né? Eu falo, ela fala. Aí até que teve... E a gente sempre
com essas conversas um pouco mais profundas, um pouco mais íntimas. Acho que eu conheço quase todas as histórias. A gente deixou de ser paciente e fisioterapeuta e virou amigas, né? Ficou um negócio meio misturado ali. Ficou um negócio meio misturado. Não só eu falando com a Hélia, e a Hélia também falando comigo, até que teve um dia, porque eu estou envolvida com a internet, eu sou mentora de empresárias, e eu estou, através da internet, divulgando o meu trabalho. Eu falei, Hélia, por que a gente não faz um podcast que seja o link do poder feminino da empreendedora com o poder feminino da saúde sexual feminina? Porque uma mulher que tem o poder sexual de se permitir ter prazer, se conhecer, e a mulher que tem o poder empresarial de ser líder da sua empresa, desculpa, é imparável. É imparável. É imparável. E aí a gente trouxe essa ideia para cá, porque as nossas conversas não poderiam continuar presas num consultório. A gente trouxe para cá. E a nossa proposta com o Base Firme, que é o nome do nosso podcast, é justamente esse. Trazer conversas dessa forma, na sala da minha casa, de uma maneira informal, sem corte, sem filtro. A não ser que a gente fale uma besteira muito grande, a gente corta. Mas hoje acho que não vai ter, não. Acho que hoje foi tudo. Aí a gente vai trazer semanalmente, às quintas-feiras... Não, desculpa. Que dia que a gente combinou? De terça-feira, às 5, 6 horas da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, a gente vai trazer. E a gente sempre vai discutir baseada numa crença dessas. Essas crenças limitantes, né? Essa que a gente discutiu hoje, sou pobre, mas sou limpinha. A mulher não deve ganhar mais do que o marido. Esse tipo de bobagem. Então, se você tiver... E algumas não são tão bobagem, né? Algumas são boas. A gente já fez uma lista, mas se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma frase que fica aí martelando na sua cabeça e que você nunca parou para pensar nela, manda pra gente. Vamos colocar lá na mesa, vamos refletir sobre ela e vamos conversar. Perfeito, é isso aí. A gente se vê na semana que vem e espero que vocês nos encontrem nas nossas redes sociais. Eu estou como Cláudia Amaral Mentora em todas as redes, YouTube, TikTok, Instagram. E é isso. E você? Instagram e TikTok como doutoraelia.fisiopélvica.sexóloga. Base Firme, seu encontro semanal. É isso, muito obrigada.